E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é isso? Tô brincando aqui, quem fala é o Jeff Blindão. Fala aí rapaziada, beleza? Hoje vamos falar aqui rapidamente sobre o Tribunal do Júri, né? Previsto lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federativa. O primeiro ponto a ser tratado aí, né, é as características do Tribunal do Júri. Primeira característica aí, anote aí, órgão heterogêneo. Essa é uma característica que vai nos dizer que o Tribunal do Júri, né, ele se divide em duas espécies, juiz de direito e juiz leigo. Juiz de direito preside a sessão, entende sobre direito, juízes leigo, pessoas comuns que fazem o julgamento do caso concreto. Segunda característica, é um órgão temporário. Órgão temporário porque ele é instalado em determinados períodos do ano. Para ser mais exato, 4 vezes ao ano, ok? É um órgão também horizontal. Quando eu me refiro a um órgão horizontal, estou querendo dizer que é um órgão que não tem critério de hierarquia. Tanto o juiz de direito como o juiz leigo está na mesma linha, porque lá tem uma divisão de funções, de deveres, de tarefas, né? Que o juiz de direito já vimos que preside a sessão, juiz leigo julga o caso, tudo bem? Não sei. Quarta e última característica é que é uma decisão por maioria dos votos, né? Não temos ali um julgamento em si que forma a convicção, apenas um juiz vai formar a convicção e dá o veredito. É importante falar também agora sobre a principiologia do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é composto por 2 princípios: princípio da plenitude de defesa, princípio da soberania dos vereditos. Plenitude de defesa é aquele princípio que vai permitir o advogado, o promotor, naquela sessão de julgamento, utilizar-se de argumentos extrajurídicos para convencer os jurados de que o cliente é inocente ou o promotor de que ele é culpado, ok? Então esse é o princípio da plenitude de defesa, permite os argumentos extrajurídicos, basicamente, direto ao ponto. Soberania dos vereditos. Nenhuma decisão pode sobrepor-se sobre a decisão dos jurados, ok? Não. É um procedimento bifásico ou escalonado, para alguns que preferem esse termo, né? Bifásico porque é dividido em 2 fases. Primeira fase é ali conhecida como juiz de acusação, que tem o dever de verificar se realmente houve um crime doloso contra a vida, que é presidida pelo juiz de direito. A segunda fase é nominada ali por juiz de julgamento, que tem a finalidade de fazer o julgamento do caso concreto, que seria aqueles juízes leigos, seria o jurado, seria o conselho de sentença, tudo bem? Superada essa etapa, vamos entender então o procedimento dessa primeira fase do Tribunal do Júri. Como que vai se dar essa primeira fase do Tribunal do Júri? Lá na audiência de instrução, julgamentos e debates, né? Depois que o juiz fazer a oitiva da vítima, oitiva da testemunha, né? Esclarecimento do perito, acareação, reconhecimento de pessoas, né? Interrogatórios, debates orais, ele vai dar uma decisão. Chegamos ao ponto que queremos. Essa decisão ela vai ser uma decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou de desclassificação. Aqui nesse miolo dessas decisões que a gente vai falar hoje. A decisão de pronúncia, a primeira. Vamos então entender o que é uma decisão de pronúncia. Ela se dá quando o juiz já tem materialidade e indício suficiente da autoria do crime, ok? Tendo esses requisitos, a materialidade do crime, indício suficiente da autoria do crime,
Nessa audiência de instrução, julgamentos e debates, na fase da decisão, o juiz pode dar essa decisão de pronúncia. Qual que é as consequências que essa decisão vai acarretar? Possa ser que acarrete, né? A primeira consequência é o réu ser encaminhado diretamente para a segunda fase do júri, que seria onde que vai ocorrer o julgamento. A segunda consequência é a interrupção do prazo prescricional, né? Lá do artigo 109, conjugado com 117, né? Do Código Penal. Interrupção desse prazo. Vai se iniciar depois que passar dessa primeira fase da decisão de pronúncia, novamente a contagem do prazo prescricional. A terceira consequência pode limitar a acusação no que foi decidido naquela decisão de pronúncia. Não pode o promotor chegar na segunda fase, no plenário do júri, e tentar imputar, iludibriar os jurados ao acusado que ele praticou algum outro crime, sem ser aquele que foi pronunciado. Se ele foi pronunciado pelo 121 homicídio, a promotoria, no plenário do júri, diante do conselho de sentença, vai ter que argumentar em torno do 121 do homicídio. Não pode ele ser pronunciado pelo 121 e a promotoria chegar lá e querer enquadrar estupro nele, por exemplo. Ah, estuprou, não pode, isso é óbvio que não dá, né? Ok? O conteúdo dessa decisão de pronúncia agora que é importante. O que vai conter nessa decisão de pronúncia? Interessante esse caso, né? A decisão de pronúncia vai conter a materialidade e os indícios que vai apontar a autoria do crime. Depois vai conter o tipo penal do crime que foi cometido, algumas eventuais causas de aumento, algumas eventuais qualificadoras. Só que, preste atenção, isso é em regra, vai conter em regra isso. Por via de exceção, se tivesse tratando-se de um crime tentado contra a vida, por exemplo, lá do artigo 14 do Código Penal, tentativa, não é necessário conter essas peculiaridades aí. Vamos para a próxima decisão. Acompanha aí. Decisão de impronúncia, né? Ela ocorre quando? Nossa, que bosta! A decisão de impronúncia vai ocorrer quando não tiver materialidade nem indício suficiente de autoria, né? A consequência que ela vai acarretar: extinção do processo em resolução de mérito. Qual que é o recurso cabível nessa decisão de impronúncia? O recurso cabível aí é a apelação, né? Pode existir causas que vai modificar e vai dar origem a um nome que não está aqui nas decisões, não está na decisão de pronúncia, absolvição sumária, desclassificação. Estamos falando da despronúncia. Causas que pode modificar, que é dada uma decisão de pronúncia, né? A princípio, em primeiro momento, o juiz proferiu uma decisão de pronúncia. Porém, com o desenrolar do processo, percebe-se que não teve indício suficiente da autoria do crime, que ficou na dúvida ali do que aconteceu. Então, mas já foi dada a decisão inicialmente de pronúncia. O que vai acontecer? Temos que trazer aquela decisão de pronúncia para converter, fazer a transição para impronúncia. Como que vai se chamar esse ato quando isso acontece? Irineu, você não sabe nem eu. Despronúncia. Então, para você fixar, despronúncia primeiro, inicialmente temos pronúncia, por falta de materialidade insuficiente, acarreta a impronúncia, que origina-se a despronúncia. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora, já vimos sobre a pronúncia, impronúncia. Vamos explanar aqui um pouquinho sobre a absolvição sumária, que também é um tipo de decisão que o juiz lá na audiência de instrução, julgamentos e debates pode dar aí, ok? A absolvição sumária, ela ocorre quando temos causas excludentes do crime.
Temos 4 hipóteses para essa. Primeira hipótese, provar que o crime não existiu. Segunda hipótese, provar que o autor o acusado não teve participação no crime nem nada. Terceira hipótese, fato atípico. E a quarta hipótese, causas excludentes do crime, que seria elas, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Para fixar o conteúdo, absolvição sumária acontece quando temos causas que excluem o crime, temos causas que não originam-se o crime. Não se pode se falar em crime em absolvição sumária, em hipótese alguma, ok? Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, provar que o crime não existiu, que no meu ver é uma burrice extrema, porque se você já chegou até ali, então de fato alguma coisa aconteceu, não tem como de não provar que o crime existiu. Mas tá lá, vamos falar, ok? Recurso cabível na absolvição sumária, recurso de apelação 416 do CPP. É uma peculiaridade bacana de se falar aqui sobre a absolvição sumária, é que nos casos de doença mental, 26 caput do Código Penal, só será admitido, né, essa absolvição sumária se essa tese de doença mental for a única tese defensiva. Se não tivermos outra tese, tipo, ele tem uma doença mental e também está amparado pela excludente de ilicitude ou o fato é atípico, né? Então, só será admitida a absolvição sumária nos casos de doença mental se não tiver outra tese defensiva, tudo bem? Você é maluco, é? Por fim, caminhando já, graças a Deus, para o fim desse vídeo, que vai estar em torno aí de uns 10 minutos, porque a gente não faz vídeo pequeno. Quer aprender, quer reforçar os conhecimentos, estude, meu camarada. Então vamos lá, desclassificação, agora que vamos tratar aqui. A desclassificação, ela é dada, né, quando fase... Errou! A desclassificação é dada quando o juiz analisa, fala, peraí, isso aqui não é um crime doloso contra a vida. Isso aqui, por exemplo, é um roubo, é um furto, é um estelionato, é uma apropriação, né? É uma receptação, é qualquer outra coisa, mas menos crime doloso contra a vida. Aconteceu isso, o juiz vai falar, pera aí, camarada, isso aqui é causa de desclassificação, não há o que se falar em crime doloso contra a vida, tudo bem? Então vamos ter essa desclassificação. O recurso cabível na desclassificação, diferente dos outros, uma técnica que eu utilizo em mim para fixar esse conteúdo de recursos cabíveis, falamos sobre 4 hipóteses de decisão: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Essas 3, apelação, a última, reze. Mas não é pra você rezar pra prova não, camarada. Reze eu tô falando que é o recurso cabível, né? Recurso em sentido estrito, meu chapa. Bom, pessoal, nessa parte 1 do vídeo é isso aí. Falamos sobre o procedimento do júri. Vou dividir o vídeo porque senão vai dar aqui, já tá dando 15 minutos quase aí. E tamo junto. Gostou do vídeo? Te ajudou em alguma maneira? Você conseguiu absorver algum conhecimento? Aprimorar o que você já tinha? Ou consolidar alguma dúvida ou estudar? Qualquer coisa que aconteceu na sua vida, deixa esse like aí, pelo amor de Deus, camarada, porque isso fortalece você não sabe quanto. Se inscreva no canal, já estamos com 101 inscritos, olha que beleza, estamos ficando famosos, chapa, 100 inscritos no bagulho, seja o 102 aí, vamos ver. Comente aí do que achou, se gostou, o que precisa mudar, tamo junto, é nóis. Blindão Suplementos, Instagram também, tá lá jeff.blindão, só me seguir lá, tamo junto, rapaziada, é nóis.